A viagem no tempo é um assunto comum em filmes, seriados e livros de ficção científica. Uma das obras mais famosas é A Máquina do Tempo, livro de H.G. Wells, que já foi adaptado para o cinema e para os quadrinhos mais de uma vez. Antes de Wells, a viagem no tempo foi abordada por outros autores e está presente até mesmo em textos sagrados e antigos, como o Mahabharata. No famoso texto hindu, o rei Revaita viaja para o céu para se encontrar com o criador Brahma. E ao voltar, descobre que eras se passaram enquanto ele estava fora da Terra. Embora Wells não tenha sido o primeiro a abordar o assunto em uma obra, ele foi o criador do termo Máquina do Tempo, que passou a ser usado para designar aparelhos utilizados pelos viajantes para ir de uma época a outra rapidamente. Mas engana-se quem pensa que este é um assunto exclusivo de textos de ficção ou religiosos, como no caso do Mahabharata. Físicos conceituados vêm se dedicando à viagem no tempo há muitos anos. E embora a ciência veja o assunto de maneira mais moderada, ele continua tão fantástico quanto na ficção. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Antes de começar a nossa viagem, vamos entender o que é o tempo. Uma das definições é de que o tempo é o intervalo que se passa entre acontecimentos de dois eventos. Até o início do século XX, pensávamos que o tempo era absoluto, ou seja, que era o mesmo para todos nós e que isso poderia ser facilmente constatado por meio de relógios. Um segundo na Terra teria o mesmo valor que um segundo em qualquer parte do universo. Porém, alguns avanços científicos provariam que esse modelo era insuficiente em determinadas ocasiões. Mas então o tempo não é igual para todos? Uma das principais evidências surgiu quando a velocidade da luz começou a ser medida. Durante essas experiências, os físicos notaram que o resultado era sempre o mesmo. A velocidade da luz era constante, independentemente da posição do observador. Se lembrarmos das aulas da escola, podemos calcular a velocidade ao dividir a distância percorrida pelo tempo. Se você percorreu 60 km em uma hora, a sua velocidade era de 60 km por hora, por exemplo. No caso da luz, a velocidade é constante, ou seja, mesmo que a luz seja emitida por um objeto em movimento, a velocidade será sempre a mesma. Se a velocidade não muda, alguma outra variável envolvida precisaria estar mudando. Nesse caso, a variável era o tempo. Essa foi uma das descobertas de Albert Einstein durante a elaboração da teoria especial da relatividade. A partir do estudo de Einstein, a nossa concepção sobre o tempo mudou. De absoluto e imutável, o tempo passou a ser relativo, podendo variar de acordo com as condições em que foi medido. Além disso, o tempo e o espaço passaram a se comportar como se fosse um objeto só, que foi batizado de espaço-tempo. Ou seja, ir e voltar no espaço equivale a ir e voltar no tempo. Mais do que isso, os cientistas perceberam que ao se movimentar em uma velocidade muito grande, próxima à velocidade da luz, por exemplo, o tempo passa mais devagar do que para quem está parado ou andando em uma velocidade inferior. Com isso, nós chegamos à nossa primeira modalidade de viagem no tempo: viajar para o futuro. A viagem no tempo para o futuro, quando vista pela física, não funciona como no cinema. Você não pode entrar em um veículo e simplesmente aparecer em uma época cheia de avanços tecnológicos e carros voadores. Porém, como já declarado anteriormente, é possível retardar o tempo. Digamos que você deixe sua família na Terra e parte em uma viagem pelo espaço em uma velocidade próxima da velocidade da luz. Quando você retornar, perceberá que terá se passado muito mais tempo na Terra do que para você.
Ou seja, você voltou para o futuro e, consequentemente, também terá envelhecido menos do que os seus parentes e amigos que permaneceram no planeta. Esses conceitos podem ser bastante confusos para leigos, mas no começo, até mesmo os físicos foram relutantes em aceitar as ideias de Einstein. Com o passar do tempo, eles perceberam que, por mais estranha que a teoria possa ser, ela combina com o que acontece na realidade. E não pense você que esses conceitos estão muito distantes do nosso cotidiano. Se o seu celular possui GPS, você está carregando nada menos do que uma aplicação prática da teoria da relatividade dentro do seu bolso. Como os satélites que integram o sistema global de posicionamento estão se locomovendo em alta velocidade ao redor do planeta Terra, o tempo deles se passa de maneira diferente em relação ao nosso. Por isso, o tempo dos satélites e o tempo dos usuários do sistema precisam ser ajustados antes de serem sincronizados. Uma situação semelhante é enfrentada pelos astronautas em órbita ao redor da Terra. Por estarem se movendo rapidamente ao orbitar o nosso planeta, é possível perceber que o tempo para eles passou alguns milésimos de segundo mais lento. Se levarmos isso em consideração, podemos dizer que o nosso primeiro viajante do tempo foi o cosmonauta russo Sergei Avdeyev. Com mais de 748 dias a bordo da estação Mir, orbitando a uma velocidade de aproximadamente 7,5 km por segundo, Avdeyev viajou cerca de 20 milissegundos no futuro, o que ainda é considerado como sendo o recorde de viagem no tempo de um ser humano. Como vimos até agora, é relativamente fácil viajar para o futuro. O problema aparece mesmo quando o assunto é voltar para o passado. Nesse cenário, aparecem novas ideias, tão fantásticas quanto as que já foram apresentadas. Em tese, viajar para o passado seria possível se a barreira da velocidade da luz fosse ultrapassada, mas isso seria fisicamente impossível. Embora a física quântica aceite a possibilidade da existência de partículas que se movem mais rapidamente do que a luz, é improvável que alguém ou algo pudesse ser acelerado até essa velocidade, pois isso exigiria uma quantidade infinita de energia. Isso gera um problema até mesmo para escritores de ficção científica. Digamos que uma guerra estelar esteja acontecendo a 6 anos-luz daqui. Sem ultrapassar a velocidade da luz, uma nave levaria no mínimo 12 anos para ir e voltar da guerra. Isso tornaria os filmes e livros muito chatos, certamente. Porém, o problema pode ser solucionado com uma nova informação, prevista na Teoria Geral da Relatividade, publicada por Einstein em 1915. De acordo com essa teoria, a gravidade não é uma força que age sobre o universo, como as demais, mas uma consequência de o espaço-tempo não ser plano. O espaço e tempo é curvo e, por isso, a órbita de planetas como a Terra formam elipses. Os corpos celestes não estão traçando uma curva no espaço, mas apenas seguindo o formato que ele tem. Se conseguíssemos curvar ainda mais o espaço-tempo, poderíamos cortar grandes distâncias no espaço em pouco tempo, através de objetos conhecidos como buracos de minhoca. Ao criar de alguma forma ele se comportaria como uma espécie de túnel que ligaria duas regiões muito distantes. O buraco de minhoca seria como um atalho para distâncias astronômicas. Isso tornaria as batalhas estelares da ficção científica bem mais ágeis, não é verdade? Essa é uma das razões desses atalhos aparecerem com tanta frequência nos livros e filmes que abordam viagens pelo universo. Mas como dissemos antes, nesse cenário o tempo é apenas mais uma dimensão do espaço. Então, além de podermos nos locomover nos eixos X, Y e Z, poderíamos também encontrar um atalho pelo tempo em direção a outra época. Vale a pena lembrar que, embora essas teorias sejam difíceis de entender e pareçam só funcionar no cinema, elas foram desenvolvidas com base em conhecimento científico. Então, por mais improvável que pareça, seria possível viajar no tempo caso tivéssemos o conhecimento e a engenharia necessária para isso. Ou melhor, não seria impossível, já que não conhecemos nenhuma lei física que impossibilite a viagem no tempo. Porém, ao viajar para o passado, algumas ocasiões contraditórias poderiam acontecer. Seriam esses paradoxos uma prova da impossibilidade da viagem no tempo? Então, como solucioná-los? Uma das contradições mais famosas ao tratarmos da viagem no tempo é o paradoxo do avô. Ele pode ser explicado de pelo menos duas formas. A primeira situação seria a seguinte: um cientista inventa uma máquina do tempo e viaja para o passado. Então, ele decide encontrar ele mesmo e impedi-lo de inventar a máquina do tempo. Mas nesse caso, se a máquina do tempo não foi inventada, como é que ele voltou para o passado?
Situação semelhante, porém mais violenta, teria o viajante que voltasse no tempo para matar o próprio avô, impedindo assim que seu pai nascesse, por exemplo, e consequentemente que ele próprio nascesse. Novamente uma contradição acontece. Afinal, se ele não nasceu, não poderia ter voltado no tempo para evitar o próprio nascimento. Como é que essas situações poderiam ser resolvidas, já que a viagem no tempo aparentemente não é impossível de ser realizada? Existem pelo menos duas soluções para o problema. A primeira é a mais simples e, por coincidência, a menos divertida. A interação com o passado não seria permitida. Em outras palavras, o viajante apenas observaria os acontecimentos, como se estivesse numa máquina de realidade virtual. A outra solução para os paradoxos é a preferida de todos e também a mais viajante: universos paralelos. De acordo com a física quântica, quando uma decisão precisa ser tomada, todas as possibilidades são tomadas paralelamente. Situações impossíveis acabam acontecendo a nível subatômico. Digamos que uma partícula esteja se locomovendo em direção a uma parede com 2 buracos. Ao se aproximar, ela precisará passar por um dos buracos, esquerda ou direita, para prosseguir. Mas não importa por qual buraco ela esteja passando, pois ela já passou pelos 2 ao mesmo tempo. E sabe o que deixa essa situação ainda melhor? Nós não conseguimos detectar ela passando pelos 2 buracos, pois afinal, nós e o nosso equipamento de medição estaríamos em apenas uma das realidades. Podemos então pensar que quando tomamos alguma decisão ou simplesmente praticamos alguma ação, acabamos criando uma cópia do universo que passa a se comportar de acordo com a ação ou decisão que escolhermos. Algo que, de acordo com a física quântica, acontece a todo momento, mesmo sem a viagem no tempo. Simultaneamente, outros universos com realidades paralelas foram criados, com a vida seguindo normalmente por lá, como se tivéssemos escolhido ou feito outra coisa. Dessa forma, um viajante que voltasse no tempo poderia na verdade estar indo para um universo paralelo, enquanto permaneceria no presente de outro universo. Assim, ele poderia matar o avô sem interromper a própria existência. Porém, o viajante no tempo poderia correr o risco de, ao impedir a própria existência, acabar modificando o mundo todo. É o chamado efeito borboleta, em que qualquer interação, por menor que seja, pode causar efeitos imprevisíveis, alterando completamente o curso da história. Para resumir, seria possível viajar no tempo? Sim, seria a resposta mais curta. Porém, muitos aspectos ainda precisam ser estudados e, obviamente, precisaríamos de uma tecnologia que ainda estamos longe de conseguir. Mas, e você? Em qual teoria acredita?